Santa Cruz é um extenso e populoso bairro da zona oeste do município do Rio de Janeiro, o mais distante da região central do Rio. Entre as várias comunidades, destaca-se o Cesarão, nome popular do conjunto habitacional Otacílio Câmara. Um conjunto habitacional que teve seu início de construção no final da década de 1970 e início dos anos 80. Construído pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, SEAB, e conhecido popularmente como Cesarão, como uma analogia à grande construção à beira da Avenida Cesário de Melo. Seus moradores vieram de diversos lugares do Rio de Janeiro, cada um trazendo sua cultura e seu jeito de ser. Hoje, o Cesarão tem mais de 80 mil habitantes. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. Retribuindo o que aprendeu e inserindo jovens na arte do esporte e educação, driblando a presença de conflitos armados, os constantes embates entre polícia e grupos criminosos, a precariedade de serviços públicos, entre outros aspectos que contextualizam um cenário de vulnerabilidade social. O convidado de hoje é um ex-jogador de basquete que vem atuando há 14 anos como idealizador e principal executor do projeto Cultura na Sexta na comunidade do Cesarão. Ele entende a importância do esporte e da educação nas vidas de crianças e adolescentes. Hoje é referência de liderança na Zona Oeste por sua atuação social transformadora e potente, tendo sido reconhecido em 2015 com a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, concebida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com o ex-atleta e professor Wanderson Jeremias, mais conhecido como WG Brasil. Prazer te ter aqui. Obrigada pela oportunidade aí, Neide. Maravilha. WG, você tem uma história incrível, né? Mais de 20 anos de basquete, sim, né? Sim. São o quê? 25 anos de basquete? É, por aí, né? Não vamos dar muita referência, não, senão o nego descobre minha idade. Pois então, é. Então vamos manter assim, vamos botar nos 25 anos. 25 anos. E tudo começou com um bilhete, foi isso? Isso, eu estou falando. A gente começou com um jornal no chão, né? Eu não tinha muita noção do esporte, mas comecei a me envolver cada vez mais quando eu participei no Colégio Delta. E para poder chegar lá, eu saí de um colégio municipal para um colégio particular, né? Todo o choque daquela realidade, que era uma realidade muito difícil para mim, até porque a família não tinha condições de poder fazer. Então eu vi um papel no chão, peguei o jornal e vi lá um anúncio falando sobre as bolsas para atleta. E aí eu me auto-intitulei jogador de basquete sem saber jogar. E aí eu cheguei lá, mas fiz vários esportes, né? Fiz atletismo, fiz vôlei, fiz handball. E o que eu queria dizer, quando eu cheguei lá na sede
do colégio, ficava uma secretaria especial para quem eram os atletas, para poder pegar a bolsa, selecionar e tudo isso. E quando eu cheguei, eu já estava com 13 para 14 anos, e aí eu quase bati com a cabeça no teto, aí o cara falou, pô, tu veio pro basquete, né? Eu estufei o peito, né? Claro que vem! Sou jogador de basquete. Não sabia nem arremessar e quicar a bola direito. E aí foi o meu início a isso. Eu sempre falo isso e converso muito, que foi o meu anjo salvador. Porque logo assim eu encontrei um amigo que era arquiteto, mas gostava muito de basquete. Eu encontrei ele num ônibus chamado Paulo Adão, e ele, como era perto de casa, onde ele morava, e ele tinha um grupo lá que fazia muito basquete e se mobilizava para sair da comunidade, foi aí que começou a minha história, porque ali eu vi como entender o basquete, e aí eu vi como ele poderia ajudar muita gente se a gente conseguir, sempre como eu falo, unir esporte, cultura e educação. Acho que começou a minha caminhada nessa forma, assim, dentro do basquete. E aí você uniu, né? Trouxe essa sua referência, esse amor ao esporte, sim. com essas questões sociais transformadoras, né? Claro. Que já mobiliza vários e vários jovens lá na comunidade Cesarão. Sim, sim. Isso? Hoje ano passado a gente teve uma média de 86 jovens aí dentro do projeto, mas eu já tive quase 200, mas sinceramente eu não consigo, a gente não consegue atender todos com a qualidade que a gente queria. Então preferi diminuir, né? Diminuir um pouco para poder fazer, porque o projeto em si é um pouco da minha história de vida, né? Então acho que como eu quero ser tratado é como eu trato o projeto. Como eu quero que a coisa aconteça, é como eu faço para o projeto. E não só eu, como hoje tem uma gama de voluntários que estão lá se dedicando e ajudando o projeto a acontecer. E o que eu quero dizer é que se eu não tivesse me voltado cada vez mais para o esporte, para a educação e para a cultura, hoje certamente, Neide, eu não estaria conversando com você aqui. Eu estaria com uma outra mente, com uma outra visão de mundo. Eu acho que foi fundamental nessa minha história ter todo um contato com o esporte, com a cultura e a educação. A partir desse bilhete, a partir de estar nesse colégio, a partir de fazer essas coisas, eu pude abrir um mundo, né? Pude ver outras coisas, pude ver as coisas acontecer, e isso deu uma oportunidade de eu me lançar fora da própria comunidade. Primeiro para ir para o centro de Santa Cruz, que já era muito difícil, eu tinha que às vezes ir andando, porque sem dinheiro de passagem para poder estar. Os primeiros desafios era poder sair do Cesarão e chegar até o Colégio Delta. Já era um desafio, porque aí você chega lá e às vezes não tem aquela merenda, não tem aquela refeição, não tem o dinheiro de passagem, vê aquele pessoal, todo mundo com um mundo totalmente diferente, porque era um colégio particular, né? Um mundo que a gente que é de comunidade às vezes não está em contato direto, né, que eu possa dizer assim. Acho que foi os primeiros desafios e foi aquilo que foi fazendo eu cada vez mais criar e encontrar referências, caminhos para poder sair. E isso, por isso que eu entendo bem hoje a adolescência e a criançada. Por isso que eu acho que você voltou para o lado social, assim, você teve o seu momento de jogador, mas essa questão social sempre ficou latente para você? Sempre ficou latente por causa da história de vida, né? Por causa da vivência, porque, eu fui lá para o Cesarão por causa que meus pais faleceram, então tive que morar com meu avô, e dentro desse período eu me envolvi com várias coisas, fiz muitas coisas erradas. Tive muito contato com todas as drogas lícitas e ilícitas, mas o que foi a salvação foi poder estar dentro jogando, estar praticando o esporte. Então, hoje a gente consegue entender a partir dessa vivência, a partir desse contato. Então, acho que o social veio dentro disso também, veio dentro de que poder fazer uma transformação e então mostrar há um caminho que você precisa trilhar e não precisa pegar em ar. E aí tem a questão da referência, né? Os meninos olham para você e os olhos brilham, falam, eu quero ser um WG. Como é que você se sente nesse local, nesse lugar, nessa posição de referência? Bom, eu acho que eu coloco sempre o colégio, eu boto sempre o projeto como referência. Eu acho que eles precisam entender que é um conjunto de coisas, não é só o WG, porque o ser humano falha muito. E aí, por mais que eu tenha uma referência, por mais que eu mostre o caminho, eu coloco eles que sempre... Eles podem ser
um outro referencial. Daqui para frente eles vão poder fazer essa mudança, vão poder fazer esse olhar que hoje a comunidade tem voltado para o projeto Cultura na Sexta, tem voltado para o WG, pode ser para cada um deles, de diferentes áreas. Eles não precisam estar somente jogando basquete, fazendo poesia, como é que a gente faz lá. Eles podem estar atuando em qualquer área, que eles podem também ser um referencial dentro da comunidade, um referencial positivo para ela. E para quem não conhece exatamente o projeto, como é que ele funciona? Como é que você linkou a questão da bola e a caneta? Isso aí. Então vamos lá. Aí eu tenho que contar um pouquinho da história do projeto. Desde 2005 eu fiz muita coisa fora do Cesarão, fora de Santa Cruz. Tive a oportunidade de jogar em vários lugares, principalmente dentro da Liga Urbana de Basquete. Acho que foi um referencial cultural, artístico e social que pôde me dar essa gama. Tive também contato muito com a Central Única das Favelas, fazendo um basquete lá também. Só que eu tinha que desenvolver alguma coisa dentro da comunidade. Eu era muito cobrado por as pessoas falar, pô, você vai para outros lugares, viaja, faz muita coisa, por que a gente não faz um projeto aqui? Mas só que, pô, eu tinha muito medo de fazer alguma coisa sem grana, porque eu achava que, pô, você sem dinheiro, você não consegue fazer nada. E aí, em 2005, eu falei, bom, eu tinha uma bola, 5 crianças, eu conhecia muita criança na comunidade, comecei a chamar eles lá e falei, pô, tem um tempo livre aqui, então de toda segunda-feira, toda segunda e quinta-feira eu vou estar aqui com eles aqui, esse era o meu compromisso para com eles estar lá e ensinar um pouco que eu sei. E poderia ser cuspe em distância, poderia ser voleibol, poderia ser handball e poderia ser o basquete. E o basquete para mim era o que mais me aproximava e o que eu mais tinha contato para poder fazer. Então, eu comecei com 5 crianças, aí essas 5 passaram para 10, 20, 30, até o ponto de chegar aquelas 200 que eu falei para você, que era a minha loucura, que eu ficava lá. E aí, o que aconteceu muito, né? Eu comecei a me envolver muito com os problemas da comunidade. Eu tinha meus problemas, tinha minhas vivências, mas eu não sabia o que o outro estava vivendo. Então, a partir disso, eu comecei a me envolver. A partir do basquete, eu comecei a tirar eles da própria comunidade e apresentar um outro lugar para eles. Era igual aquele mito de Platão, né? No mito da caverna, que a gente pega o pessoal que está lá, que está vendo as sombras, e leva para um outro lugar, e quando você volta com eles para lá, eles já não querem mais ficar naquele espaço. Que descobriram outra coisa. Descobriram outra coisa. Então, isso para mim era o que aconteceu na minha vida, e eu que começo a pensar no projeto Cultura na Sexta assim. Não somente o esporte em si, não somente o basquete, a gente visar o alto rendimento, que eu acho que é muito legal. Aqueles que têm aptidão para isso, vai ter total respaldo para poder fazer alguma coisa, para poder abrir o caminho para ele. Mas o que eu penso também é aquele que não tem fora do padrão. O que é gordo, o que é baixo, o que é cabeludo, o que às vezes tem um membro amputado, às vezes é cadeirante, às vezes é surdo e mudo. Esses daí também precisam estar junto com a gente. E esses também participam do projeto. De N formas, a gente procura integrar todo mundo. A gente não faz um time só de cadeirante, a gente não faz um time só de surdo e mudo, a gente não faz só um time dos mais altos ou os mais baixos, a gente faz um time de integrado. Então, acho que o Cultura na Sexta começou mais ou menos assim. E eu precisava dialogar com eles, né? A gente sempre, ao longo do tempo que eu fui me formando dentro da faculdade, então eu fui começando a entender esse processo. Mas antes eu não tinha isso, quando eu comecei. Então, segura mais um pouquinho aí, porque eu sei que tem história, tem mais coisa para contar, tem poesia, tem bola que roda aqui na caneta, no dedo, que você já vai ver logo depois do nosso intervalo. Até já!